cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos que têm chegado aqui neste canal, que o Senhor possa vos abençoar em nome de Jesus. Quero deixar na manhã deste dia mais um café com Deus, que está em Salmo 120, cujo título fala: o salmista ora para que seja livre da mentira e do caluniador. A palavra de Deus fala assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas do zimbro, ai de mim que peregrino em Meseque e habito na tenda de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em falando já eles estão em guerra. A palavra de Deus fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, sobre a angústia do salmista. O salmista aqui, ele narra uma angústia profunda, né? Porque ele está num lugar onde as pessoas têm língua enganadora, língua mentirosa. E ele habitava nesse lugar onde as pessoas proviam-se de guerra, proviam-se, né, de humilhar as pessoas, proviam-se de perseguir as pessoas. A palavra de Deus fala que ele faz uma pergunta aqui: o que te acrescentará ou que te dará a língua mentirosa? E a pior coisa é quando a pessoa, ela sofre perseguições e calúnias e difamações. A palavra de Deus fala aqui que ele fala que a alma dele, bastante tempo, habitou com quem detestava a paz. Ou seja, ele está narrando um lugar onde ele vivia que as pessoas não tinham paz. Ele vivia no meio de guerra. As pessoas não gostavam de ter um lugar calmo, de ter um lugar tranquilo. Então ele falou, ali era um lugar onde as pessoas detestavam a paz. E ele narra uma situação que é muito difícil de um ser humano passar, porque ele fala, nem eu mesmo falando, eles já estavam em guerra. Ou seja, ele está narrando aqui uma situação que ele nem podia falar nada, que a guerra já se levantava. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. Às vezes nós habitamos num lugar onde as pessoas estão acostumadas a viver em tempo de contenda, a viver em tempos de luta, a viver em tempos de perseguições, a mentir, né, sobre o teu caráter, a mentir sobre o meu caráter, a mentir sobre as nossas vidas. Nós vemos isso aí várias passagens bíblicas. Primeiro, a palavra de Deus nos narra lá em Moisés, né, quando sua própria irmã Miriam e seu irmão Arão começaram a falar mal de Moisés. O que fala a palavra de Deus? Que eles falaram. E o Senhor não se agradou e lançou sobre Miriam a peste. Porque Deus não se agrada quando alguém se levanta a falar, principalmente de ungido do Senhor. Deus cobrou Arão e Deus cobrou a Miriam. A palavra de Deus fala que Daniel mesmo, ele foi perseguido, foi caluniado, foi afrontado, né? Louvado seja o nome do Senhor, totalmente, justamente porque ele se destacava, porque ele, né, se sobressaía. E muitas das vezes você se destacar, você se sobressair, incomoda ao teu irmão. E muitas das vezes a arma do teu irmão contra a tua vida é mentir, é enganar, é falar falso testemunho contra a sua vida e contra a minha vida. Nós vemos isso no livro de Neemias, a qual Neemias estava edificando os muros de Jerusalém, a qual se havia destruído. E o que a palavra de Deus fala? Sanbalate, Tobias, todo o tempo intentou contra ele, perseguiu, tentaram de todos os modos matar, porque isso aí é o que acontece, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus tem uma obra na minha, na vida e na sua vida. Aqui o salmista, ele narra um profundo estado de angústia, porque muitas das vezes a perseguição angustia. Quantos de nós já não ouvimos falar que Davi muitas das vezes se angustiou, muitas das vezes Davi salmodiou a sua angústia. Davi pedia todo o tempo para que Deus se atentasse contra os seus adversários, que eram muitos e se levantavam contra ele. Davi todo o tempo fugia dos seus adversários, porque ele naquele tempo, uns eram com ele e uns eram contra ele. Então, louvado seja o nome do Senhor, ele constantemente, ele fugia, principalmente da presença de Saul. A palavra de Deus fala que quase todos os profetas foram perseguidos, foram caluniados. Louvado seja o nome do Senhor, foram colocados em prisões. Por quê? Pelo amor ao evangelho
do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele veio para trazer mesmo, né, confusão. Deus veio para trazer mesmo atrito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus veio para trazer espada. Então não adianta, louvado seja o nome do Senhor, você não querer entender que servir a Deus é viver um tempo de paz. Não, servir a Deus é viver em paz em meio às lutas. É diferente. É você saber que tem luta, mas no meio da luta você vai viver um tempo de paz. Quem consegue viver em paz no meio de um furacão? É só nós, servos do Senhor, porque nós temos entendimento que até do furacão Deus responde, porque nós vemos lá em Jó, Deus respondeu Jó no meio de um furacão. Louvado seja o nome do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. Assim também como nós vemos também, passagem que Deus responde no silêncio. Deus responde de várias formas, independente da situação que eu e você passamos, Deus responde aos seus servos. E a palavra de Deus fala que muitas das vezes é na angústia, é na dor, na perseguição, é nos apontamentos, é nas afrontas, que o amor de Deus se aperfeiçoa em mim e em você, é na nossa fraqueza. Por quê? Porque quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes na presença do Senhor. E para se fazer fortaleza, é necessário você passar situações em que você tenha que ser forte, que você tenha que se levantar no meio do caos. Louvado seja o nome do Senhor e não deixar ser engolido por Ele. E isso só Deus faz. É por isso que as pessoas não entendem. Louvado seja o nome do Senhor. Para as pessoas do mundo é loucura. Você está cantando em meio à dor. Você está louvando em meio ao sofrimento de uma doença. Você está cantando em meio à perda. Louvado seja o nome do Senhor. Para muitos, louvado seja o nome do Senhor é maluquice. Louvado seja o nome do Senhor. Eles nos têm como loucos, mas eles não sabem que loucos são eles pelas coisas desse mundo, cegos, que não vê. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus está às portas e nós temos que nos reconciliar com Jesus. Então, muitas das vezes, as pessoas não entendem o porquê o Senhor permite tantas lutas, tantas adversidades no meio do seu povo. É porque nós somos um exército de Cristo e o nosso treinamento é diferente do treinamento do mundo. No mundo, as pessoas consideram uma coisa ruim as pessoas chorarem, mas para Deus chorar é um motivo de honra, porque o Senhor fala nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E como você vai ser consolado se você não chora? Como você vai ser exaltado se você não for humilhado? Como você vai ter mudança de vida se você não padecer necessidades e aflições? Como Deus vai envergonhar o seu adversário se você não for escarnecido por ele? Então as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Por isso, o servo do Senhor fala aqui: livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que Deus nessa manhã, Ele possa te livrar dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Lá em Provérbios fala muito sobre isso. Cuidado com a língua que te lisonjeia. Fica vigilante com a língua que só fala coisas boas, porque nós sabemos que o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, tem fala o bom e fala o ruim também da tua parte, porque nós sabemos que nós temos o lado bom, mas também nós temos o lado ruim, e as verdades muitas das vezes tem que ser dita, porque isso faz parte do crescimento da nossa vida. Então que o Senhor Jesus possa te livrar de todo mal nessa manhã, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.